tarde, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Larissa Lopes, professora de matemática graduada pela Universidade Federal de Alfenas. Nas aulas anteriores, eu falei aí de porcentagem, juros simples e compostos. Nesta aula, eu irei trabalhar alguns exercícios voltados para o Enem desses mesmos conteúdos. Bora começar? Eu estou gravando essa videoaula com o intuito de complementar os estudos durante a pandemia. Em seguida, eu estarei resolvendo 8 exercícios de Enem sobre os conteúdos de porcentagem, juros simples e compostos. Este primeiro exercício foi cobrado no Enem de 2019 e diz o seguinte: para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento. Então, esse orçamento é dividido em 3 partes. Então, foram gastos R$10.000 pela elaboração do projeto, R$40.000 pelos custos fixos e R$2.500 por metro quadrado para a construção da área interna da piscina. Como a área interna da piscina corresponde a 40 metros quadrados, então o total gasto aí em construção vai ser de 2.500 vezes 40, o equivalente a R$100.000, totalizando aí um orçamento inicial de R$150.000. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%, ou seja, passou a ser R$5.000, reduziu pela metade. Mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Então, a área inicial da piscina era de 40 metros quadrados. Aumentando em 25%, passa a ser 50 metros quadrados. 50 vezes 2.500 dá aí para nós R$125.000. Então, esse é o novo valor aí gasto com a construção da área interna da piscina. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. Então, o orçamento inicial custou R$150.000, reduzindo em 10% passa a ser R$135.000. A pergunta é: o percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de? Vamos ao próximo slide. Então, nós temos aqui, conforme já dito, o orçamento inicial, um total de R$150.000, e o orçamento final aí, composto de R$5.000, correspondente à elaboração do projeto, R$125.000, correspondente à área interna da piscina, e o valor do novo orçamento, correspondente a R$135.000. Eu quero saber qual que é o desconto dado nos custos fixos para que o novo orçamento seja de R$135.000. Então, nós temos aqui, o custo fixo inicial era de R$40.000. Esse valor vai ter um desconto. Esse desconto vai ser dado em porcentagem. Então, eu chamei aqui de X, eu não sei qual que é o valor do desconto, X sobre 100, porque eu vou achar ele em porcentagem, vezes 40.000, Eu represento dessa maneira. Usando uma equação aí para achar o valor desse desconto, nós temos. Então, o valor aí do novo orçamento é R$135.000. Ele corresponde a quê? Ao valor da elaboração do projeto, ao valor do custo fixo e ao valor da construção interna da piscina. Então, nós temos aqui o novo valor do orçamento é R$135.000. O novo valor da elaboração do projeto, R$5.000. O novo valor do custo fixo. O custo fixo era de R$40.000, teve um desconto aí de X sobre 100 vezes R$40.000, resultando em 400. Como que a gente faz esse cálculo? X vezes 40.000, 40.000x. 40.000x dividido por 100, chegamos aqui em 400x. Mais os 125.000 correspondente aí à construção da área da piscina. Então, nós vamos trabalhar com essa equação do primeiro grau, isolando o x. 135.000 eu vou manter por enquanto. Eu vou somar aqui os 5.000, mais o 40.000, mais os 125.000, totalizando 170.000, menos 400x. O que eu vou fazer agora? Eu vou levar esse menos 400x para o outro lado com sinal de mais e vou trazer os 135.000 para cá com sinal de menos. Então, resolvendo desse lado, nós temos aí 35.000. Esse 400 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, quem que é o x? 35.000 dividido por 400, que corresponde aí a 87,5%.
4%. Então, a alternativa correta é a letra D. O segundo exercício é do Enem de 2018. Está falando o seguinte: visando atingir metas econômicas previamente estabelecidas, é comum no final do mês algumas lojas colocarem certos produtos em promoção. Uma determinada loja de departamentos colocou na compra da televisão mais o sofá, o cliente pagaria R$ 3.800. Se ele levasse o sofá mais a estante, pagaria R$ 3.400. A televisão mais a estante sairia por R$ 4.200. Um cliente resolveu levar 2 televisões e um sofá que estavam na promoção, conseguindo ainda mais 5% de desconto pelo pagamento à vista. O valor total em real pago pelo cliente foi de... Então, primeiramente, nós temos que descobrir quanto que custa cada televisão, quanto que custa cada sofá, para depois a gente poder responder a questão. Nós vamos trabalhar aqui com sistemas, né? Sistema linear. Então, eu vou chamar aqui a televisão de X, o sofá de Y, a estante de Z. Nós vamos montar as equaçõezinhas de acordo com o enunciado. Então, fala lá em cima que a televisão mais o sofá custa 3.800. Depois, fala aí que o sofá mais a estante custa 3.400. E a televisão mais a estante custa 4.200. Isolando o y na segunda equação, isolando o x na terceira equação, nós temos aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse x e esse y que nós isolamos aí e substituir na primeira equação. Então, tá aqui a primeira equação. Eu vou substituir o x que eu isolei lá. Vou substituir o y que eu também isolei. Então, nós vamos trabalhar aqui também com uma equação do primeiro grau. Tudo que é letra de um lado, tudo que é número do outro. Então, eu tenho aqui menos e, menos e. Sinal igual, eu conservo o sinal e somo os valores. Então, eu tenho aqui menos 2e. 4.200 mais 3.400, 7.600. Tudo isso é igual a 3.800. A ideia é isolar o z. Então, esse 7.600 passa do outro lado com sinal de menos. Resolvendo aí, vai dar menos 2z igual a menos 3.800. Finalizando, o menos 2 que está multiplicando o z, ele passa dividindo. Então, quem que é o z? 1.900. Então, eu concluo aqui que a estante custa R$ 1.900. Agora, eu vou voltar lá no sistema inicial, onde eu isolei o y e o x e substituir o z. Então, eu concluo que o sofá vale R$ 1.500 e a televisão vale R$ 2.300. Qual que é a pergunta? Ele quer saber, um cliente resolveu levar 2 televisões e um sofá, conseguindo ainda mais 5% de desconto pelo pagamento à vista. Ele quer saber o valor total em real pago pelo cliente. Então, nós vamos somar aí o valor das 2 televisões, mais o valor do sofá, tá aqui. Então, vou fazer aí 2 vezes 2.300 mais 1.500, totalizando aí em 6.100. Como a pessoa vai pagar à vista, ganha mais 5% de desconto. Então, eu faço 6.100 menos 5% de 6.100. Né? 5% é o mesmo que 0,05. Então, eu chego que o valor final a ser pago é de 5.795. Então, a alternativa D é a correta. Exercício 3 do Enem de 2018. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Então, nós temos aqui uma tabela, né? Os 5 grupos de risco, divididos em crianças, profissionais de saúde, gestantes, indígenas e idosos. A população total, e aqui a população já vacinada em milhões. Aqui a porcentagem. Como que eu chego nessas porcentagens? Eu vou dividir a população já vacinada pela população total, chegando nessas porcentagens. Quer saber aí qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou somar a população total e eu vou somar a população já vacinada. Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o total de pessoas do grupo de risco vacinada
pelo total de pessoas do grupo de risco. Então, eu chego aí em 0,40, que é equivalente a 40%. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 4, também do Enem de 2018. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém taxa do colesterol ruim, também chamada LDL, de 280 mg por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então, nós temos aqui uma tabela, né, onde consta aqui a variação da taxa de LDL. Ela vai ser ótima quando for menor do que 100, próxima de ótima quando for de 100 a 129, limite quando for de 130 a 159, alta quando for de 160 a 189 e muito alta, sendo de 190 ou mais. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. Ou seja, era de 280, vai reduzir em 25%, eu vou chegar num novo valor. No mês seguinte, realizou o novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. Então, em cima desse novo valor, eu vou fazer um desconto de 20%. Então, nós temos aqui, de acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é. Então, inicialmente, ele tinha uma taxa de 280, reduziu em 25%. Então, eu cheguei a uma taxa de 210. Após o segundo exame, essa taxa reduziu em 20%. Então, era 210, reduziu em 20%. Então, eu tenho aqui uma nova taxa de 168. Olhando na tabela, essa taxa corresponde a uma taxa alta, né? Está nessa faixa aqui, de 160 a 189. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 5 do Enem de 2010. Os estilos musicais preferidos pelos jovens brasileiros são o samba, o rock e a MPB. O quadro a seguir registra o resultado de uma pesquisa relativa à preferência musical de um grupo de 1.000 alunos de uma escola. Alguns alunos disseram não ter preferência por nenhum desses três estilos. Então, nós temos aqui uma tabela, né? Eu tenho aí 200 alunos que preferem rock, 180 samba, 200 MPB, 70 rock e samba, 60 rock e MPB, 50 samba e MPB e 20 preferem os três. Se for selecionado ao acaso um estudante no grupo pesquisado, qual é a probabilidade de ele preferir somente MPB? Vejam bem, a gente começa a resolver esse exercício pela intersecção, por aquilo que é comum às três modalidades. Então, eu tenho aqui que 20 pessoas gostam dos três estilos ao mesmo tempo. Depois, eu vou olhar o número de pessoas que gostam dos dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui que 50 pessoas gostam de samba e MPB. Só que dessas 50, eu tenho que descontar as 20, que tem 20 que gostam também do rock. Depois, eu tenho que 60 gostam de rock e MPB. Só que dessas 60, eu vou descontar também as 20, porque tem 20 delas que gostam também de samba. 70 gostam de rock e samba, só que eu tenho que descontar 20, porque tem 20 que também gostam de MPB. 200 gostam de MPB. Dessas 200, eu vou descontar o quê? Eu vou descontar o número de pessoas que está nessa modalidade de rock e MPB e o número de pessoas que está nessa modalidade samba e MPB. Vamos ver o próximo slide para entender melhor. Então, eu tenho aqui, inicialmente, 20 pessoas gostam de rock, samba e MPB. Depois, samba e MPB. Eram 50, só que dessas 50, já tem 20 lá dentro que gostam também do rock. Então, na verdade, quem gosta de samba e MPB são só 30 pessoas. Rock e MPB. Eram 60 inicialmente. Só que dessas 60, a gente tem que excluir aquelas 20 que gostam também do samba. Então, totalizam aí 40 gostando de rock e MPB. Rock e samba, inicialmente eram 70. Descontando as 20 que gostam também de MPB, nós concluímos que 50 gostam de rock e samba. MPB eram 200. Só que dessas 200, a gente tem que excluir as 20 que gostam dos três ao mesmo tempo, as 30 que gostam de samba e MPB,
e as 40 que gostam de rock e MPB. Então, qual que é a pergunta? Se for selecionado ao acaso um estudante no grupo pesquisado, qual é a probabilidade de ele preferir somente MPB? Somente MPB nós temos aqui que são 110. Qual que é o total de alunos entrevistados? 1.000. Então, nós temos aí uma probabilidade de 110 no total de 1.000. Corresponde a 0,11, que é o mesmo que 11%. Então, a alternativa correta aí é a letra D também. Questão 6. Essa questão 6 ela é bem detalhada, a gente tem que prestar muita atenção nela, vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá. Enem de 2012. Então, nós temos aí, Arthur deseja comprar um terreno de Kleber que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento. Opção 1, pagar à vista por R$55 mil. Opção 2, pagar a prazo, dando uma entrada de R$30 mil e mais uma prestação de R$26 mil para dali a 6 meses. Opção 3, pagar a prazo, dando uma entrada de R$20 mil mais uma prestação de R$20 mil para dali a 6 meses e outra de R$18 mil para dali a 12 meses da data de compra. Opção 4, pagar a prazo, dando uma entrada de R$15 mil e o restante em 1 ano da data da compra, pagando R$39 mil. E a opção 5, pagar a prazo, dali a 1 ano, o valor de R$60 mil. Então, são 5 opções aí para a gente analisar. Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalie se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à vista ou até um valor menor em um investimento, com rentabilidade de 10% ao semestre, resgatando os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem vencendo. Após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que era mais vantajoso financeiramente escolher a opção. Então, vamos lá aos cálculos. A opção 1 era de pagar o valor à vista de R$55 mil. Então, o valor a ser pago, R$55 mil. Só que fazendo dessa forma, ele deixaria de investir. Ele não estaria investindo nada. Opção 2 era de pagar uma parte à vista e uma parte a prazo. Então, ele pagaria R$30 mil à vista e R$26 mil a prazo, totalizando aí um valor de R$56 mil a ser pago. Qual que era a condição do enunciado? Então, ele pagaria 30 mil à vista, estaria sobrando 25 mil do dinheiro que ele tinha. Então, ele iria aplicar esse 25 mil, certo? Pelo tempo aí em que fosse vencer a prestação a prazo. Então, nesse caso aí, ele iria pagar os 26 mil após um semestre. Então, a gente vai calcular aí o montante após um semestre, né, usando aí juro composto. Então, o capital seria de 25 mil, vezes 1 mais a taxa. A taxa é de 10% ao semestre, então 0,1. O tempo aí seria um semestre. Então, resolvendo aí, daria um montante de 27.500. Então, no final aí da aplicação, ele pagaria a parcela de 26 mil a prazo e ainda sobraria 1.500 para ele. É uma opção assim, ele vai estar pagando R$1.000 a mais do que ele pagaria à vista, porém ele vai estar embolsando um pouquinho de dinheiro, né? Vamos para a opção 3. O valor a ser pago na opção 3. Então, ele pagaria R$20 mil à vista, R$20 mil a prazo após 6 meses, R$18 mil a prazo após 12 meses. Então, ele pagaria aí um total de R$58 mil. Vamos lá. Então, ele está pagando 20 mil à vista, sobram 35 mil para ele investir. Ele vai investir primeiramente por um semestre, certo? Então, nós temos aqui o cálculo, 35 mil vezes 1 mais a taxa aqui de 10% ao semestre. Então, ele estaria investindo aí 38.500. Desses 38.500, ele estaria tirando os 20 mil e sobrariam 18.500. Depois, ele vai ter que pagar 18 mil daqui a 12 meses. Já se foram 6 meses, então a gente vai calcular aqui esse valor apenas por um semestre. Então, eu vou calcular de novo, 18.500 vezes 1,1, que vai dar 20.350. Então, esses 20.350 vai tirar aí a parcela de 18 mil e ainda vai sobrar 2.350. O que acontece? A pessoa vai estar pagando 58 mil, ou seja, 3 mil reais a mais,
né? E vai estar aqui investindo 2.350. Vamos para a opção 4, que é a correta. Então, o valor a ser pago seria de R$15.000 à vista, mais R$39.000 a prazo após 2 semestres. Então, totalizaria aí R$54.000. Opa, essa aqui é legal, né? Estaria pagando R$1.000 a menos do que o valor à vista lá da opção 1. Vamos continuar. Qual que seria o valor investido? Então, está pagando R$15.000. Quanto que resta para ele investir? R$40.000. Por quanto tempo? Por 2 semestres. Então, usando a fórmula de juros composto aí, nós temos 40.000 vezes 1 mais 0,1 elevado a 2. Então, ele estaria investindo aí 48.400. Tirando o valor da parcela a prazo, que é de 39.000, estaria sobrando aí 9.400. Então, essa aqui é a opção ideal até então, né? Ele estaria pagando um valor abaixo do valor à vista lá da opção 1 e ainda estaria lucrando aí R$9.400. A opção 5, só para tirar de desencargo de consciência aí, né? O valor a ser pago seria de 60.000 a prazo e o valor investido. Então, ele investiria todo o seu dinheiro, dos 55.000, por 2 semestres. Então, nós temos aí os cálculos usando a fórmula. Ele estaria investindo 66.550. Tirando o valor da parcela, que é de 60.000, restaria R$6.500. Então, a mais vantajosa aí para ele é a opção 4, que seria a letra D. Questão 7 do Enem de 2011. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em 2 investimentos, poupança e CDB, certificado de depósito bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro. Então, nós temos aqui poupança, o rendimento mensal da poupança é de 0,560 e a pessoa é isenta de imposto de renda. Já no CDB, o rendimento mensal é de 0,876 e é cobrado 4% sobre o ganho. Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é. Então, vamos analisar aqui. Vamos fazer o cálculo usando a poupança. Então, usando a fórmula de juros composto aí, o montante vai ser qual? Então, eu tenho um capital investido de R$500 vezes 1 mais a taxa. Qual que era a taxa lá? 0,56%, que corresponde a 0,0056. Então, resolvendo aí usando a fórmula, a gente vai ter aí um montante de R$502,80, ou seja, a pessoa estaria lucrando R$2,80. Já no CDB, então o valor investido é o mesmo, R$500, só que a taxa agora é de 0,876%, que corresponde a 0,00876. Então, eu vou fazer esse cálculo, só que quando é utilizado o CDB, é descontado 4% sobre o valor ganho. Então, eu tenho que descontar aqui os 4% sobre esse valor, sobre essa porcentagem, vezes o capital. Então, vai me dar aí um montante de R$504,21. Então, analisando lá as alternativas, a que mais se adequa é a letra D, né? O CDB, pois totalizará um montante de R$504,21. E para finalizar, a questão 8 do Enem de 2016 fala o seguinte. No início de janeiro de um determinado ano, uma família decidiu economizar para as férias de julho daquele ano, guardando uma quantia por mês. Eles decidiram que em janeiro guardariam R$300 e a partir de fevereiro guardariam a cada mês 20% a mais do que no mês anterior. Qual foi o total economizado em real no primeiro semestre do ano, abandonando por arredondamento possíveis casas decimais desse resultado? Então, vejam bem, em janeiro, a família guardou R$300. Em fevereiro, a família vai guardar esses R$300 mais 20% dele. Então, na verdade, a família vai guardar aí R$360. No mês posterior, em março, a família vai guardar os R$360 do mês anterior mais 20%, totalizando em R$432. Em abril, a pessoa vai guardar os R$432 mais 20% desse valor, totalizando R$518,40.
Em maio, a pessoa vai guardar 518,40 mais 20% dele, totalizando R$ 622,08. E em junho, a pessoa vai guardar R$ 622,08 mais 20% dele, totalizando R$ 746,50. Então, eu tenho aqui os valores de um semestre. Somando todos esses valores, nós temos aí um total de R$ 2.978,98. Como pede para desprezar as casas decimais, a gente tem como resposta a letra D. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a explicação de cada exercício. Espero que vocês tenham resolvido em casa também, né? Antes de olhar o gabarito. Fiquem com Deus. Até mais.